Eu quero te convidar já a abrir a sua Bíblia, a sua espada. Nós vamos hoje falar do Salmo 42. Que Deus tem falado com você também? O Senhor tem falado comigo já há alguns dias, através de uma canção que foi escrita em cima deste salmo. E essa canção, ela diz: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. E sobre isso que nós vamos falar, porque eu passei um período difícil em que a minha alma estava muito abatida. E a gente vai ver que isso é um pouco comum entre nós. E não foi diferente com o salmista. E ele relata a angústia da alma dele nesse momento do salmo. Mas nós não vamos ficar só nas lamentações. Nós vamos aprender a como aquietar a nossa alma. Nós vamos aprender com o salmista como é que ele fez para que a nossa alma possa estar livre para fazer como nós fizemos aqui hoje, cantar ao Senhor. Porque quando nós cantamos, nós exaltamos e nós atraímos a presença de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos ler o Salmo. É um Salmo de poucos versículos, então a gente pode ler todos os versículos. Diz assim, começa dizendo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Qual tem sido o seu suspiro? Por que tem suspirado? Ele começa dizendo, assim como a corça, ela anseia, ela corre, ela vai em busca das águas. A minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E aí ele começa já nas inquietações, né? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de meu Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Sendo abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das suas catatumbas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está, no seu cântico, uma oração. Ao Deus da minha vida digo a Deus, minha rocha, porque te ouvidastes de mim, porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmilham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Novamente ele diz: por que te abates? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? E antes da gente entrar nos versículos e a gente entender essa situação, nós somos criados como seres tricotomos. O que é isso? Nós somos criados em 3 partes: corpo, alma e espírito. E eu fui tentar trazer um pouquinho para a gente entender como que é essa construção, como Deus nos construiu. E essa questão do salmista, quando ele começa o clímax, né, de todos os versículos que nós lemos, é quando ele diz: por que te abate a minha alma? E eu passei por um período difícil, semana passada, em que eu estava muito abatida, e eu não sabia, uma tristeza, uma angústia. Jesus já ficou assim? E eu falei: Senhor, o que está acontecendo? E a gente vai ver que é uma luta, por isso que eu quero que a gente entenda um pouquinho sobre como Deus nos criou.
Então, o corpo é a parte inferior do homem que se constitui de elementos químicos. Então, no nosso corpo tem oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo. Essa é a parte que Deus nos criou fisicamente, corpo, né? E o corpo é a parte que separa da morte física, certo? E a alma precisa de um corpo para expressar a sua vida, para expressar, se comunicar com o mundo exterior. E é na alma que se concentra o amor, ideias, pensamentos. E o espírito? O espírito é um princípio ativo da vida espiritual, religiosa e imortal. É um elemento de comunicação entre Deus e o homem. Então, o corpo, um dia, a palavra diz que do pó foi criado, nós fomos criados, e do pó nós retornaremos. E o nosso espírito é o que fala e testifica com o Senhor. É o espírito que fala aos nossos ouvidos. E em alguns momentos fica uma guerra da nossa alma com o espírito. E essa guerra impede com que nós ouçamos aquilo que o Espírito Santo tem para falar no nosso coração. Por isso que o salmista, então, ele diz: aquieta-te, a minha alma. E o que era aquietar? Aquietar é ficar quieto. Aquietar é ter paz. E aqui nós vamos ver alguns versículos que nós lemos, que ele começa dizendo lá no versículo 3. Ele diz que as lágrimas são seu alimento, tamanha angústia que ele sentia. Quando a gente está oprimido, quando nós estamos angustiados, a primeira coisa, alguns perdem a fome. Não é? Aqui o salmista está dizendo: olha, as lágrimas têm sido meu alimento. A Ângela falou que não, ela come mais. Também come mais. Mas o salmista, ele começa a falar: eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu não tenho mais vontade de comer. As lágrimas têm sido meu alimento. E ele começa a falar ali, né? E quantas vezes, queridos, nós passamos por isso? Quantas vezes nós não sabemos o motivo de estarmos tristes, de estarmos angustiados, de não encontrar paz, de estar em conflito o tempo todo? E é interessante porque no nosso espírito, nós sabemos que Deus, Ele é conosco. Nós sabemos que Deus, Ele não nos deixa. Nós sabemos que Deus, o nosso espírito testifica que Deus, Ele virá ao nosso encontro. Mas a nossa alma, ela começa a ficar abatida, ela começa a ficar gritando, a angustiar, ao ponto de nós não conseguirmos ouvir a voz de Deus. E é muito normal isso acontecer depois de uma grande batalha, porque o inimigo percebe quando nós estamos sensíveis. E nós temos que ter cuidado com esse período. Porque Deus entende quando nós estamos desanimados, quando nós nos entristecemos, mas Deus não quer que nós permanecemos dessa maneira. E assim foi com Elias, não é? Todo mundo conhece a passagem de Elias. Elias viu fogo descer do céu, profetas de Baal serem exterminados, e quando ele soube que Jezabel estava atrás dele, que ele estava sendo jurado de morte, ele correu para a caverna, ele não queria sair da caverna. Ele ficou lá. E é meio louco isso a gente entender, porque uma hora a gente está tão forte, e na batalha, guerreando, nós mulheres, né? Pelos filhos, pelo marido, pela vida financeira, pelo familiar, por alguém que está enfermo. Enfim, e de repente parece que as nossas forças se acabam. Parece que tudo perde o sentido, porque o nosso espírito, nossa alma, começa a lutar com o espírito. E é nesse momento em que nós temos que observar algumas coisas. Voltando a falar sobre Elias, Deus manda então um anjo. O anjo começa a alimentar Elias. O interessante é que o anjo leva pão, ele levanta, come o pão e volta e dorme de novo. E Deus fala: ei, Elias, levanta, vamos. Vamos que tem coisa ainda para fazer. Você precisa ungir a Eliseu. E ele diz lá em vou ler para vocês, 1 Reis 19:14, diz assim:
Elias estava certo de que era o único naquela situação. Deus pacientemente o manda retornar e diz para ele ungir Eliseu, para que o profeta pudesse substituí-lo. E Deus diz a ele, 7.000 profetas ainda estão nesta situação. Não é só você que está nessa situação, porque nós temos o costume e o desejo não, mas o sentimento de achar que só nós estamos passando por luta. Foi isso que Eliseu falou, mas Senhor, eu estou sendo jurado de morte, ela quer me matar, eu não posso sair daqui. Deus falou, calma, querido. Existem mais pessoas. Não está tudo acabado. Levanta. E ele levantou, e Deus deu força a ele. Num vento suave, veio fogo, vieram outras situações e Deus não estava, mas com uma voz suave. E essa voz que vem e fala ao nosso espírito, que faz acalmar a nossa alma. Que faz com que nós nos levantemos diante da situação e continuemos crendo que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. E então vamos observar aqui quais foram as atitudes que o salmista tomou diante da situação, dessa guerra interior, que todos nós passamos por alguns momentos das nossas vidas, mas assim como Elias, Deus nos convida a sairmos desta situação e entendermos que o nosso espírito, o Espírito de Deus, ele é maior sobre qualquer situação e que nós podemos esperar e confiar, porque o Senhor é conosco. O Senhor está adiante de qualquer situação. Ele está adiante de todas as batalhas que nós temos, que são travadas contra nós. O Senhor se levanta ao nosso favor. E lá no versículo 8, nós vamos entender que o salmista, ele entendia que precisava buscar em oração. Então, quando eu senti que a minha alma está abatida, o que eu tenho que fazer? Não ficar só chorando. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre chorar. Mas você tem que tomar uma atitude de oração. E ele tomou essa atitude no versículo 8. Diz assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração. Mesmo sua alma estando abatida, nós precisamos buscar em oração. E eu, durante esses dias que eu estava abatida, angustiada, e várias vezes eu ia no banheiro e eu orava, Senhor, tira esse peso. Tira, Senhor, esse peso do meu coração. Alivia esse sentimento. E teve um dia que eu pedi até para a Vilma orar, me ajudar. Conversei com o Paulo. Porque é um sentimento complicado, mesmo tendo um conhecimento de Deus e do poder que Ele tem sobre as nossas vidas. Nós nos abatemos por algumas situações. Nós achamos que só nós temos problema, que o diabo não tem outra pessoa para tentar, né? Eu já falei, mas o diabo não tem outra pessoa para tentar? Só. Não, queridos. E nós vamos entender que nesses momentos é um momento de crescimento. É um momento em que nós buscamos mais a Deus. É um momento que nós entendemos que nós dependemos dEle. Que nós precisamos dEle em todo o tempo. Os momentos difíceis, bons, complicados, nós precisamos dEle. E ele entendia isso e ele buscava em oração, e nós temos que buscar em oração. Porque não existe outro caminho, queridos. Quando nós buscamos em oração, nós nos declaramos dependentes daquele que nos criou, que nos conhece as angústias dos nossos corações, dos nossos pensamentos, porque os pensamentos também começam a entrar em conflito com a palavra, e aí vem os pensamentos de que nada vai dar certo. O salmista diz aqui, as pessoas que estavam ao redor dizem, onde está o teu Deus? E quantas vezes nós fazemos essa pergunta a nós mesmos? Cadê o meu Deus diante dessa situação? E eu quero te dizer que ainda que você não veja Deus, Ele está ao teu lado. Ainda que você não sinta, porque a sua alma pode estar abatida, gritando, desesperada. O Senhor, Ele não te deixa. Ele não te abandona.
E se for necessário, como ele fez com Elias, ele manda um anjo, ele reverte qualquer situação, porque ele te ama. Porque ele não tem prazer em te ver angustiado. Porque não foi para isso que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para termos vida, e vida em abundância. E qual outro processo que tomou o salmista? No versículo 9, ele declara dependente de Deus. Ele declara e entende que Deus é auxílio e segurança. O versículo 9 diz: digo a Deus, minha rocha, né? Porque te olvidaste de mim, porque hei de andar em lamento sob a opressão dos meus inimigos. A minha rocha, ele diz, o Senhor é a minha rocha. E aí nós lembramos da parábola dos 2 fundamentos, aonde está alicerçado a sua casa? Na areia, onde vem qualquer ventinho e você balança, ou a sua casa está firmada na rocha? A rocha é Jesus. Nós nos sentimos, sim, abalados, mas é a história dos 3 porquinhos, né? Pode soprar, mas se está firmada na rocha, você vai permanecer em pé. Porque o Senhor te levanta quando nós estamos prostrados. É o Senhor que diz, ei, levanta, que tem muita coisa para você fazer. Nós não temos tempo, o Senhor não nos dá esse privilégio, se é assim nós podemos dizer, de ficar pensando, remoendo, com ressentimentos, como diz a canção, né? Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Porque quando nós lembramos que Deus, Ele nos ama. Eu sempre repito isso, porque isso para mim é algo imensurável, saber que eu sou tão falha, pecadora, tão limitada nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, mas mesmo assim, existe um Deus que me ama. Me ama e permanece me amando. Então ele entende que a rocha, ele declara que o auxílio dele é a rocha, é Deus. E ele toma uma atitude de fé. No versículo 11 diz, quando ele começa a questionar a si mesmo, né? Nós temos a tendência a questionar o próximo, ou culpar o próximo. Eu estou assim porque alguém fez isso. Eu estou nessa situação porque aquela pessoa falou aquilo. E aqui ele tem uma conversa com ele mesmo, né? Ele diz, olha, por que está abatida a minha alma? Filha, por que você está assim nessa situação? Porque te perturbas. Porque esse sentimento ele é perturbador, não é, queridos? É perturbador, porque não passa. Eu chegava no meu emprego e aquele sentimento de choro, e eu tinha que fazer as coisas, e aquele sentimento de choro vinha. Isso é uma perturbação. Porque o inimigo sabe que esses sentimentos de fraqueza, nós temos que tomar cuidado, porque tem que ser algo passageiro, não pode ser permanente, porque isso nos leva a outras situações, a uma depressão, a desistir, a não crer mais em Deus, a não continuar lutando, a desanimar de vez. E aqui ele fala, por que te perturbas dentro de mim? E aí ele mesmo dá a resposta, espera em Deus. E eu vim aqui nessa noite para te dizer, espera em Deus. Espera e coloca a tua confiança naquele que não falha. Naquele que tem poder sobre todas as coisas. Que tem poder sobre o mar, que tem o poder sobre o homem, que tem o poder sobre o universo, que tem o poder de livrar-nos da angústia, de todo sentimento que não vem dele. Espere em Deus. Ele começa a questionar isso mesmo e declarar isso para a alma, né? Dizendo assim, fica quieta, aquieta-te, porque meu Deus se levantará, Ele virá ao meu socorro. Não importa o que tenha se levantado contra a tua vida, Ele virá ao teu socorro. E aqui eu coloquei algumas situações que faz com que a nossa alma seja aliviada dessa situação de opressão. Chorar, né?
Tudo bem que os homens foram criados numa sociedade que diz que homem não chora. Mentira. Não é? Homem não chora. Engole o choro. O homem não chora, não deve chorar por qualquer motivo. Mas chorar faz bem. Então chore aos pés do Senhor. Como é bom esses momentos de entrega, de dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei o que pensar, mas eu entrego essa situação diante de Ti. Porque foi o Senhor que nos criou. Criou o nosso corpo, criou a nossa alma, criou o mais importante, que depois da criação Ele soprou o fôlego de vida, que é o Espírito. Ele nos conhece, Ele sabe o que passa conosco, conhece todas as nossas angústias. E lá em Salmos, falando sobre choro, diz que, o Salmo 126, versículo 5, diz, os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Então, nós choramos, e quando você chora, o Senhor está ali do teu lado. E tem uma outra passagem que diz que Ele guarda nos potes essa lágrima. Então, os que choram, os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Diz mais a palavra do Senhor, que o choro pode durar uma noite. Você já foi dormindo chorando? Já fui várias vezes. Mas chorando e conversando com Deus. E aquilo vai aliviando o teu coração. E o versículo diz que o choro que pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. De repente, no dia seguinte, você tem uma força que você não entende. Mas ontem eu fui dormir triste. Porque Deus está ao teu lado quando você está chorando. Ele está ali enxugando as suas lágrimas e colocando nessa odre, nesse pote. E é Ele que diz, vamos lá, amanhã será um novo dia, uma nova oportunidade. Trazer de volta o louvor, queridos. E durante esse período de angústia, louvar para mim passou a ser um sacrifício. Não um sacrifício que as pessoas acham que é sacrificar um animal. Mas de dizer, Senhor, está difícil. Mas mesmo assim eu vou oferecer em sacrifício o meu louvor. Porque o louvor liberta. Foi isso que aconteceu lá com Silas e Paulo, não é? Eles estavam lá açoitados, machucados, suas mãos presas, o tronco junto ao pé. E aí eu acho que um olhou para a cara do outro e falou, e agora? Talvez não tenha questionado, está difícil que negócio, o que nós vamos fazer? Eu acho que Paulo, né, diz assim, o jeito é louvar, puxa uma canção aí. A noite de pedidos, o que vai ser hoje? E aí, enquanto eles começaram a cantar, as cadeias foram abertas e eles foram livres. Então, e o salmista ele entendia isso, que ele traz à memória. Veja lá no versículo 4, ele diz assim, ele começa a relembrar, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão de festa. Aqui ele estava recordando de quando ele ia para a casa do Senhor e quando ele estava louvando e o quanto isso o alegrava. Então nós temos que trazer de volta isso, queridos. Louve ao Senhor no dia de angústia. Faça do seu louvor uma oração cantada. Ainda que seja com lágrimas, ainda que seja com o coração ferido, ainda que seja desanimado, ainda que seja sem vontade de estar na situação que você está. Mas louve ao Senhor, porque isso traz e atrai a presença de Deus. Isso é um sacrifício, porque muitas vezes nós só louvamos quando tudo vai bem. É fácil louvar quando tudo vai bem, mas e quando não está?
Aí é um motivo de nós entregarmos aquilo que nós temos como um sacrifício mesmo, tirar da onde você não tem, tirar força da onde você não tem. E quero deixar aqui os últimos versículos. E lá em Coríntios, 2 Coríntios 12, 9, Paulo ele começa a questionar uma passagem conhecida que fala sobre o espinho na carne. Ele questiona, ele pede e ele ora por várias vezes. E estar angustiado é isso, queridos, orar várias vezes. Várias vezes eu orei, até que o sentimento saiu do meu coração. E aqui diz que ele orou por 3 vezes. Sabe qual foi a resposta de Deus? Está lá no versículo 9, 12, 9, 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe esse sentimento que você passou, que você está passando, ou que talvez você venha a passar? Ele vai te aperfeiçoar, porque é nesses momentos de fraqueza. 2 Coríntios, vocês estão perdidos aí? 2 Coríntios 12, 9. São nesses momentos de fraqueza é que o Senhor vai aperfeiçoando. E você vai sair dessa situação bem. Você vai sair dessa situação fortalecido. Deus vai te colocar em situações em que você vai poder falar para uma pessoa que está abatida como você estava, que estava angustiada como você ficou angustiada, dizer, olha, faça isso, ore, busque, louve, creia, espera em Deus, porque assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Nós saímos das situações, das dificuldades, fortalecidos, certos de que Deus foi conosco, porque Ele não nos abandona. Embora nós nos sentimos abandonados, e eu quero te dizer que Deus, Ele foi capaz de abandonar Jesus. No momento da cruz, quando houve trevas, Deus não estava ali com Jesus naquele momento. Porque naquele momento, Jesus estava carregando o meu e o seu pecado. E Deus não tem comunhão com o pecado. E naquele momento, Ele se afastou, Ele abandonou o seu único filho, por amor a mim e a você. Que coisa linda isso. Eu não abandonaria meu filho por ninguém, mas Deus assim fez. Então, quando você se sentir sozinho, e isso é a guerra da tua alma, lembre que Deus, Ele não te deixa sozinho, mesmo que você não sinta a presença dEle. E no momento em que a sua alma for aquietada, você vai sentir a presença de Deus. E essa presença vem de forma tão carinhosa, amorosa, que, como diz a palavra, esse amor nos constrange. Um amor como nós cantamos, né? E mergulhar nos teus rios. É isso que Deus tem para nós, queridos. Rios, abundância. É isso que Deus tem para as nossas vidas. E eu gosto muito desse versículo. E eu quero terminar com esse versículo dizendo, está lá em Jó 19, 25. Que você possa declarar isso para a tua alma. Declarar isso para você mesmo. Dizer todos os dias, quando a sua alma começar a querer se sobressair ao teu espírito, ao Espírito de Deus, que te impeça a ouvir a voz. Então, você declare, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive em você? Amém? Ele vive. Ele está vivo. Ele ressuscitou. A cruz não foi capaz de detê-lo. O pecado que estava sobre a vida dele não foi capaz de detê-lo. Ele vive. E aqui diz, continua o versículo, e por fim se levantará sobre a terra. Essa situação que você está passando, não importa quanto tempo dure, o Senhor vai se levantar a seu favor. É Ele que nos coloca de pé quando nós estamos caídos. É Ele que nos sustenta. E um versículo que nós lemos durante um mês, capítulo, o último versículo diz, vamos ler, 48.
46, desculpa. Precisava ler mais um mês, né? Aqueitai-vos. É imperativo isso. Ouça Deus falando isso. E quando eu ouço esse versículo, me vem assim a voz muito clara de Deus, dizendo: aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda, Ele não falha, Ele não se cansa. Ele é quem faz todas as coisas na nossa vida. É Ele quem está no controle da tua vida? Ou é você que está no controle da sua vida? Se Ele está no controle da tua vida, então nós temos que declarar para a nossa alma: ei, quietinha aí, espera em Deus. Porque Ele virá. E Ele não tardará, Ele virá ao meu encontro. E no domingo, ninguém sabia dessa situação. E Deus levantou a Carol para orar por nós. E ela orou, dizendo que Deus nos entregava um espírito de fortaleza. Olha como Deus é tão carinhoso. Como Deus, Ele não nos abandona. E quando ela orou por mim, eu falei: Senhor, o Senhor sabe. Porque eu não sou de ficar falando. Eu coloco as situações diante do Senhor, porque eu sei que Ele pode fazer todas as coisas. Mas Deus, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe do que nós precisamos. E eu precisava, sim, de ouvir a voz do Senhor, porque a gente sai de uma luta, vem outra, sai de uma, entra outra. E nós precisamos, sim, ser fortalecidos, renovados. Nós começamos cantando. E eu já estou encerrando, a gente pode cantar de novo? Renova. Que você possa ser renovado. Que você, assim como eu fui renovada aqui no domingo, quando Deus falou tão claramente que Ele estava derramando uma unção de fortaleza. Porque não é fácil ser forte o tempo todo, queridos. Não é? E eu estranho quando eu não sou forte, porque eu me acostumei a ser forte. De tantas situações que eu passei, você tem que ser forte. Porque existem pessoas que dependem de mim. Eu tenho 3 pessoas que dependem de mim. E isso é muito importante, queridos, porque isso é um referencial para nós. Eu não posso estar abatida. Eu não posso estar entregue. Eu não posso desistir. Porque se eu desistir, os meus filhos vão olhar para mim e vão dizer: cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você me ensinou a seguir? E isso faz com que nós levantemos da situação. E aí a voz começa a vir tão claramente ao teu coração: eu estou contigo. Eu te renovo. Você pode se levantar? Que você possa sair essa noite deste lugar renovado na tua alma. Se algo abatia a tua alma, se algo estava te entristecendo, se havia alguma angústia sobre teu coração, hoje o seu Redentor está aqui. Não só hoje, mas todos os dias, a cada momento que você clama. Toda vez que nós clamamos, o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Porque Ele é nosso rochedo, Ele é nossa esperança. E o salmista, ele diz assim: espera em Deus, porque ainda, esse ainda quer dizer, calma, não está tudo acabado. Ainda quer dizer, espera um pouquinho, a providência está chegando. Ainda quer dizer, eu sei que está difícil, mas você vai passar o tempo da bonança. A tempestade vai cessar. Você não está conseguindo levantar hoje, eu te levanto. Os seus braços estão cansados, eu seguro. Se for necessário, eu te carrego no colo. Então corra para os braços desse Pai que te ama. Corra, corra, corra. Eu fico imaginando esta situação de correr para os braços do Pai.
correr no lugar onde nós nos sentimos seguros. Você está seguro nos braços do Pai. Então, diga a tua alma, espera, e você verá o agir de Deus. Põe a mão no teu coração agora. Começa a pedir para o Senhor. Renova-me, Senhor. Renova a minha fé. Renova a minha esperança. Renova o meu caminhar contigo, a intimidade, a confiança e a certeza de que o Senhor virá e se levantará em meu favor. Muda tudo em nós, Senhor. Tira todo abatimento, tira todo desânimo, a vontade de não prosseguir. Nos coloca de pé, porque tudo que há dentro do meu coração. Hoje nessa noite Ele muda tudo que estava no teu coração te angustiando, no teu pensamento. Coloca a mão na tua mente, na tua cabeça. Renova, Senhor, os pensamentos. Pensamentos, Senhor, que venham de Ti. Porque tudo aquilo que é puro, que é bom, de boa índole, é isso que nós queremos pensar. Todo pensamento que não é, Senhor, de Ti, contrário à Tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Nós levamos cativos nossos pensamentos em obediência à Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela penetra, Senhor, na divisão da alma, do espírito, do corpo. Senhor, em nome de Jesus, a alma que está abatida seja livre agora, em nome de Jesus. Põe em liberdade aquilo que está aprisionando, aquilo que tem impedido de cantarmos, de crer que o amanhã será diferente, Pai. Necessita ser Nós entendemos que existem muitas coisas que precisam ser mudadas em nós, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Você pode declarar que você necessita do Senhor? Senhor, nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos do Teu agir, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Que a Tua graça venha ser bastante para as nossas vidas. Necessito mais de Ti. Necessita mais de Ti. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por este tempo. Glória a Deus. Nós já Te agradecemos, Senhor, porque nós cremos na Tua providência. Nós cremos que situações foram mudadas, Pai. Porque aonde o Senhor está, o mal tem que sair. Verdade. Porque aonde o Senhor está, Senhor, e não há vida, tem que haver vida. Porque Tu és um Deus de vida, de ressurreição. Que o Senhor venha ressuscitar sonhos nessa noite. Que o Senhor venha ressuscitar situações. Que o Senhor venha fazer um novo tempo em nós, Pai. Que a nossa comunhão contigo seja renovada, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.